versículo de número 11 até o versículo de número 15. Lucas capítulo 7, versículo 11 até o versículo de número 15. Os que encontraram, digam: encontrei. Então leiamos a palavra. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. E com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão ou esquife, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Senhor Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Senhor, eu peço que Teu Espírito Santo aplique a Sua palavra no nosso coração. Que tenha toda a liberdade. Que eu, como Seu mensageiro, diminua, mas que a Sua mensagem aqui cresça. A fim de que o Senhor seja exaltado além de que é, engrandecido além de que é, Senhor. Por favor, querendo o Senhor, fala conosco, porque a Tua voz acalma o nosso coração. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Por favor, podem se assentar. Daria eu um tema, esta palavra, esta noite, subordinada ao nome Milagre em Naim. Milagre em Naim. Diga isso, por favor. Milagre em Naim. Lucas escreve esse evangelho e ele é chamado por apóstolo Paulo de o médico amado. Foi Lucas também companheiro de viagem de Paulo, conforme os irmãos depois observem na sua casa, Colossenses capítulo 4, versículo 14, também a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo 11. O evangelho que escreve Lucas foi provavelmente escrito entre os anos 60 ou 61 depois da era cristã. Lucas, ele escreveu este evangelho. Ele escreveu este evangelho em Roma e durante o ministério de Paulo, e escreve Lucas esse evangelho para um povo grego. O nome Lucas, ele vem do latim Lucas. E este nome, ele ocorre só 3 vezes no Novo Testamento. Colossenses 4:14, 2 Timóteo 4:11
E lá nos versículos de Filemão, versículo de número 24, o evangelho que Lucas escreve, ele tem 24 capítulos. Não é um evangelho extenso, um evangelho curto. E esse evangelho com 24 capítulos, ele está dividido, podemos assim dizer, em 5 partes. A primeira parte, chamamos da parte 1, nós vamos encontrar a preparação para o ministério de Jesus, do capítulo 1 ao capítulo 4. A parte 2, nós encontramos o ministério público de Jesus, do capítulo 4 ao capítulo 9. A terceira parte, nós encontramos ali as viagens e os ensinamentos de Cristo, conforme o capítulo 10 até o capítulo 19. A quarta parte podemos chamar de a paixão de Jesus, que está lá no capítulo 20 ao capítulo 23. E a quinta parte, a divisão deste evangelho, nós encontramos a ascensão de Cristo após a ressurreição, que está no capítulo de número 24. Este evangelho cujo nós acabamos de ler, este evangelho ao todo, ele é o livro de doutrina essa que nos ensina em quem devemos crer. Também ele é um livro de ética que nos ensina e que nos diz como cristãos devemos viver. É um livro de confronto que nos ensina por que devemos regozijar-nos. E é também conhecido como um livro de profecias que nos informa o que devemos esperar. Ou seja, o evangelho de Lucas é um evangelho muito detalhista. Entre os 3 sinóticos, que é Mateus, Marcos, Lucas, Lucas ele é o mais detalhista. Quando você estuda esse evangelho, você encontra os detalhes tão profundos. Por exemplo, ele diz, logo depois, ele fala, estava levando um defunto da filha da viúva, detalhes por detalhes. Muito saboroso esse evangelho, muito gostoso de ler. Ele tem só 24 capítulos, e se você fazer uma leitura panorâmica bíblica, de que forma que é uma leitura panorâmica bíblica? A leitura panorâmica bíblica é simples, para você que encontra dificuldade em ler a Bíblia Sagrada. Ele tem 24 capítulos, pense comigo na matemática. Ao levantar de manhã, antes de ir para o trabalho, se você ler, vamos supor, 6 capítulos de Lucas, você leu 6, foi trabalhar, na hora do almoço você faz a leitura de mais 6 capítulos de Lucas, você leu 12. Após o almoço você está trabalhando, ao retorno para sua casa, chegou em casa, você lê mais 6 capítulos, você leu 18. E antes de dormir, se você ler mais 6 capítulos, você leu 24 capítulos de Lucas em um dia. Isso se aprende na teologia, leitura panorâmica bíblica. É simples, em um dia você leu o evangelho. Nós é que dificultamos a leitura. Colocamos 1001 obstáculos para ler. Mas não existe obstáculos para ler. Me desculpe a expressão. Existe força de vontade para adquirir conhecimentos bíblicos. Então é um livro fantástico. E, irmãos, no Evangelho de Lucas são narrados 20 milagres. Neste Evangelho há 20 milagres narrados por Lucas. E nesse pacote de milagres, só Lucas vai narrar a ressurreição do filho da viúva de Naim. Ou seja, só Lucas vai narrar este milagre que aconteceu, não dentro da cidade, mas
fora da cidade após passarem o portão. E então te parabenizo pela sua atenção e agradeço por isso, que torna-se fácil para a gente continuar a pregação e junto nós aprendemos com o Senhor. Observamos o versículo 11 do capítulo de número 7, eu vou expor esses versículos com a graça do Senhor e com a ajuda dele. O versículo 11 do capítulo 7, Lucas vai dizer na minha versão NVI, logo depois. Em outras versões diz em dia subsequente. Alguma versão diz dias depois, vírgula. Ok, logo depois de quê? Dias depois de quê? Para que nós podemos entender pouco depois de quê, o contexto desse texto inicia-se no versículo 1 do capítulo de número 7. E o contexto vai nos narrar, e vou só resumir, vai nos narrar que Jesus Cristo Senhor, a pedido do centurião, que era um centurião, um comandante de 100 pessoas aproximadamente. E a maioria dos centuriões, eles eram piedosos e tementes a Deus. Lembra-se de Cornélio? E diz então que um centurião chama uns anciãos, pessoas maduras. Outras versões diz que chama religiosos. E ao chamar o religioso, o centurião disse, por favor, vão até Jesus, digam para ele que o meu servo está enfermo, precisa de um milagre. Eles estão indo até Jesus, encontra Jesus, ele disse, Jesus, viemos aqui a pedido do centurião, e ele merece, ele é digno de que o Senhor vá à casa dele, porque até então, ele construiu para nós uma sinagoga, e é onde a gente se adora ao Senhor, lê as leis dos profetas. A Bíblia diz que Jesus está indo com eles para a casa do centurião. E quando então o centurião ficou sabendo que Jesus estava chegando na casa dele, ele manda outra mensagem e disse, por favor, diga que eu não sou digno de que receba dentro da minha casa. A questão é, o centurião ele era comandado pelo imperador romano, e ele tinha um respeito por uma autoridade de um imperador. Até mesmo eles não aceitavam o imperador na sua casa pela posição do imperador. E quando o centurião disse para eles, diga para Jesus não entrar no meu telhado, o centurião está reconhecendo a soberania e a autoridade de Cristo, que está acima da autoridade de um imperador. E Jesus então cita-se que pela fé daquele homem, o servo dele foi curado, e quando os anciãos chegam na casa do centurião, o menino, o servo, já estava curado. Então Lucas vai dizer, depois deste episódio, depois deste acontecimento, depois que aconteceu isto, Jesus foi a uma cidade de Naim. Compreendeu o contexto do texto? Jesus foi a uma cidade de Naim. Naim do hebraico significa deleite. Naim do hebraico significa formosa, beleza. Essa cidade chamada Naim, ela não é mencionada em qualquer outro texto das Escrituras, só aqui e acaba. Diferente de Jerusalém, diferente da Galileia, Naim era uma pequena cidade que ficava mais ou menos a 30 quilômetros de Cafarnaum. Entra no texto comigo. Observe bem que Jesus ele está em Cafarnaum, chamado de quartel-general do seu ministério, onde ele operou mais milagres. Ele está em Cafarnaum, cura o servo do centurião à distância, sai de Cafarnaum a pé, com seus discípulos e com uma multidão, e ele vai para Naim, cerca de 30, preste atenção nisso, 30 quilômetros de distância. Preste atenção. Cafarnaum, Jesus opera, sai de Cafarnaum e vai para Naim. E há uma distância de 30 a 40 quilômetros de distância. Não é como hoje uma locomoção fácil. Tem veículos, tem ônibus, tem moto. A pé, caminhou 30 quilômetros para ir para Naim.
Eu começo aqui colocar um primeiro ponto para mim e para você dentro desse texto aqui. Primeiro, quando Jesus quer, ele vai sem ser chamado. Aleluia. Quando Jesus quer, ele vai sem ser chamado. O versículo 11 diz assim: pouco depois, Jesus foi, olha só, Jesus foi, ninguém o chamou. Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Eu te pergunto, seja sincero e sincera, quem chamou Jesus? Ninguém. Para ressuscitar Lázaro, Marta e Maria disse para o mensageiro: vai até ele e diga a ele que aquele que ele ama está doente. Para ressuscitar o filho, a filha de Jairo, Jairo foi até a beira do mar e chamou Jesus e disse: vem para minha casa e põe a mão sobre a minha filha para que seja salva e torne a viver. Jesus foi com ele. Ele foi chamado. Agora me chama a atenção, como eu citei, cito de novo, o centurião, para que teu servo fosse curado, ele pediu que os anciãos fossem até Jesus e dissesse que o servo dele estava curado. Agora atenção nisso, para ressuscitar o filho da viúva de Naim, ninguém chamou Jesus, ele foi sem ser chamado. Ninguém enviou mensageiros até ele, lá em Cafarnaum, dizendo: Jesus, lá em Naim, o filho da viúva morreu. Ele foi a Naim, sem ser chamado. Eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, que também está conosco, cultuando a Deus, pelas multiplataformas da igreja. Quando Jesus quer, ele entra com providência na sua vida, mesmo sem você o chamá-lo. Aleluia. Quando Jesus quer, ele entra numa casa, mesmo quando ele não é chamado. Diga isso para o teu irmão: quando Jesus quer, ele entra na sua causa, sem você pedir para ele entrar. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Em segundo ponto, continua o texto dizendo que logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. E com ele, quem é este ele? Jesus. E com ele, Jesus, iam, primeiramente, um grupo, seus discípulos, e uma grande multidão. Joséfo diz que quando se apresenta uma grande multidão no Novo Testamento, bem provável está mais do que 1000 pessoas ao todo. O versículo de número 12 continua dizendo assim: ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo, olha o detalhe, o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Segundo ponto que te chama a atenção, segunda lição. Primeiro, Jesus quando quer ir, ele vai sem ser chamado. Segundo, Jesus sempre chega no momento certo. E te faço uma pergunta, não me responda: para que esse desespero? Jesus sempre chega no momento certo. O texto é claro, olhe comigo por favor. Daqui a pouco eu te uso uma ilustração, mas posso já citá-la. Jesus vem de Cafarnaum para Naim, com os seus discípulos e com uma multidão junto dele. A pergunta fica: por que esta multidão de pessoas estão seguindo Jesus? Te respondo. Porque esta multidão está seguindo Jesus 30 quilômetros. Não poderiam eles ficarem nas suas casas? Não poderiam eles ficarem nas suas residências com seus afazeres? Por que eles deixam lá ainda 30 quilômetros e estão seguindo Jesus? Por quê? Bem,
Porque o povo queria ouvi-lo, pois a mensagem de Jesus era e é totalmente diferente. Segundo ponto, porque eles queriam estar sempre com Jesus, pois Jesus, de uma forma afetiva, cativava de verdade e com amor de verdade o povo, independente de quem quer que seja. Não diz que a multidão era crente, não diz que a multidão era servos e servas, tinha de tudo. Imagina um grupo de 1000 pessoas, todo e qualquer tipo. Mas é um detalhe, Jesus não manda ninguém embora, e Jesus atende todos com o maior prazer. Em Cafarnaum, entre essas multidões, ele cura alguns, liberta outros, faz paralíticos andarem, cegos enxergarem. Há pessoas que estão seguindo Jesus aqui, pelo simples fato, amavam ouvi-lo, gostavam do jeito dele, e ele cativava demais os pecadores. Aleluia. O que te motiva a seguir Jesus? Não é a mesma forma? Não é a mesma maneira? Então o versículo 12 me chama a atenção, que diz assim o versículo 12: ao se aproximar da cidade, glória ao nome do Senhor. Ao se aproximar da cidade, viu que alguém que havia morrido era carregado para fora da cidade. Em algumas versões diz assim: ao aproximar-se da cidade, eis que saía o enterro. Tua versão está assim, tem um eis aí, preste atenção se tem. Eis que, a NAA é bem fácil para isso. Eis que saía o enterro. Preste atenção nesse eis, que eu quero te explicar algo aqui nesta noite. A expressão, preste atenção aqui no altar, por favor. A expressão eis que levavam um defunto, que Lucas cita. A expressão eis que Lucas escreve, deseja fixar nossa atenção de uma forma super especial. Por quê? Lucas quer chamar a nossa atenção nesse eis da simples forma: olhem, gente, há um cortejo fúnebre saindo da cidade. Há um cortejo fúnebre saindo da cidade. Ou seja, um cortejo fúnebre está saindo. A pergunta é: por que os cadáveres eram sepultados fora da cidade no tempo judaico? Te explico também, com a graça de Deus. Bem, na tradição judaica da época, eu estou falando 3.000 anos atrás, e não é hoje, cemitérios modernos. Na tradição judaica da época, posto que os cadáveres humanos eram considerados impuros para tocá-los, não era permitido ter cemitérios dentro da cidade. Por isso, os cemitérios da época, eles sempre ficavam fora dos muros ou dos portões das cidades judaicas. Ou seja, Naim tinha uma única entrada. Uma única entrada. Entra comigo na história. Como os cemitérios não eram dentro da cidade, não era permitido pela lei judaica, Naim, que tinha só uma entrada, estão levando o defunto para ser enterrado fora da cidade. Pense bem que eu estou pregando sobre Jesus chega no momento certo. Então, ou seja, como Jesus sempre chega no momento certo, vejamos bem isto. Jesus está vindo de Cafarnaum com uma grande multidão. A mulher viúva está saindo da cidade com uma grande multidão. Uma grande multidão
uma grande multidão. Mais ou menos isso. Ou seja, quando Jesus chega na porta da cidade, vindo de Cafarnaum, ela está saindo de dentro da cidade com a multidão. E na porta da cidade se encontram. Eu estou falando que Jesus chega na hora certa. Mas preste atenção nisso que eu vou lhe dizer aqui nessa noite. Essas duas multidões representam o quê? Essas duas multidões representam dois tipos de pessoas. Primeiro, quem anda com Jesus se beneficia da sua presença e das suas dádivas. Mas quem está longe de Jesus, infelizmente, caminha rumo ao cemitério da condenação. Segundo ponto, a multidão que está com Jesus está jubilosa, feliz e alegre pelos sinais que ele fez, pela presença dele. A multidão que está saindo de Naim com a mãe viúva, estão tristes, estão vivendo o luto, o desespero, as lágrimas. Observe bem, Jesus chega no momento certo, ele está vindo de Cafarnaum, 30 quilômetros, e eles estão saindo de Naim, e encontraram-se no portão da cidade. Há duas multidões, os que estão vindo com Jesus, vocês estão conseguindo entender? E os que estão saindo da cidade para entrar, para enterrar o filho único da viúva. Há duas multidões, se encontram. Irmãos, preste atenção, se no caminho de Cafarnaum para Naim, acontecesse, por exemplo, de um discípulo ficar doente, atrasaria 5 minutos mais ou menos, não conseguiriam se encontrar na porta da cidade. Se dentro desta multidão um homem caísse, quebrasse a perna, Jesus ia parar para atendê-lo e atrasar alguns minutos, não haveria esse encontro na porta da cidade. Pois bem, mas como o Pai, quem faz a vontade do Pai, não vive em cronogramas humanos, Jesus então o que faz? Ele chega no momento certo, porque o Pai está no controle de todas as coisas. Nada sai do comando de Deus. A terra só gira porque Ele ordena. O sol só brilha porque Ele manda. O frio no sul e até um pedaço do sudeste chegou porque Ele é soberano. Do sudeste para cá está frio, do sudeste para cima está calor. Ou seja, você tem que entender que até aos pardais Ele cuida, quanto mais não vai Ele cuidar de vocês, ó homens de pequena fé. Diga para o teu irmão, Jesus chega sempre no momento certo. Ou seja, sua milagre vai chegar na hora certa, no momento certo. Glória ao nome do Senhor. Então, se houvesse algum contratempo nesses 30 quilômetros, com mais de 1000 pessoas, e não houve, incrível. Se alguém fala, Jesus, eu vou sentar para descansar, como Ele é tão meigo amoroso, falaria a Ele, deixa eu sentar com você. Mas ninguém se cansa, ninguém impede a viagem, ninguém atrapalha nada. Porque está no plano de Deus, é projeto de Deus. Então, ou seja, se acontecesse algum contratempo no caminho, o cortejo teria passado. Se acontece um atraso de minutos no percorrer da distância do caminho, o cortejo tinha saído da cidade e tinha até enterrado o menino. Ou, por que não dizer, se o cortejo saísse antes, 5 minutos antes de Jesus chegar, já teria enterrado o menino? Mas não aconteceu isso. Quando Jesus vê a multidão com ela na entrada da cidade,
a mãe do jovem morto, junto com a multidão, passa pela porta da cidade, como eu disse, e se encontram. Não houve nenhum atraso sequer, milimetramente montado, somado por Deus. Aleluia. Eu digo para você que isso não é mera coincidência. Pergunte: o que é isso, bispo? Isso é a mão de Deus operando. Para o mundo é coincidência, para nós é a mão de Deus no controle sobre todas as coisas. Eu quero dizer para você que Jesus chega no tempo certo, e é você que está adiantando as coisas, se precipitando. E Deus te trouxe aqui nessa noite para lhe dar mais paciência na situação. Está faltando paciência para você, a ponto de você dizer com teus próprios lábios: eu não tenho mais paciência. Não precisa você nem dizer, Deus sabe. E hoje Ele vai aqui te encher de paciência. E você tem que aprender que tudo tem um tempo determinado para Deus debaixo do sol. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de abraçar, deixar de se abraçar, há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Mas nós temos que entender que dentro da literatura grega há duas expressões para o tempo: kairos, que significa o tempo de Deus, e o tempo de Deus, ou seja, o tempo de Deus é 1000 anos para Deus, é como um dia como 1000 anos. E cronos é o tempo humano. Nós olhamos o tempo como da nossa parte, um dia, uma semana, um mês, um ano. Nós também olhamos para o crono, relógio, segundo, minutos e hora. E Deus está dizendo para você: não se apresse, porque é do meu jeito. E se você for tomar pressa, vai sair tudo trupicado, tudo bagunçado. Você não entregou na minha mão, diz o Senhor. Então, se você entregou na minha mão, calma-te. Nada vai atrasar e nada vai atrapalhar. Vai chegar no momento certo. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos e irmãs, Jesus sempre chega no momento certo. Estou com esse glória. Jesus sempre chega no momento certo. Aumentou a glória. Jesus sempre chega no momento certo. Exemplo: quando Abraão necessitava de algo para sacrificar em lugar de Isaac, ali perto dele estava um cordeiro, preso nos arbustos pelo chifre, ou um carneiro. Exemplo: Jeremias. Jeremias lançado numa cisterna, um poço de lama, não tinha água, só lama. E ele foi jogado nesse poço de lama, e ele é salvo por um etíope, que chega naquele exato momento, tira ele do poço. Diga para o teu irmão, comode ele e fala assim: dá licença, tem uma coisa para te dizer. O meu Cristo chega com o seu milagre no momento certo. O salmista diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu. Observe o detalhe: antes de Deus ouvir a tua oração, Ele analisa a sua paciência. Eu vou repetir: antes de Deus ouvir a nossa oração, Ele analisa a nossa paciência. Ele diz: esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu o meu clamor. Ele não diz: Ele ouviu o meu clamor, depois esperei com paciência. E eu vou voltar a repetir nessa tecla. O Espírito Santo aqui hoje quer lhe dar, reforçar paciência na sua vida. A palavra paciência significa aqui ato de esperar com qualidade, sem precipitação. Ato de esperar com qualidade, sem precipitação. Então, ou seja, Jesus chega com o seu milagre no momento certo, e ninguém da multidão vai impedir quando o seu milagre chegar. Aleluia. Vou repetir, isso é profético.
Jesus chega com o seu milagre no momento certo, vírgula. E ninguém da multidão vai impedir o seu milagre chegar. Ninguém. Quem quer que seja, desculpe falar, até se for parentesco, não vai impedir. Ninguém vai impedir o seu milagre chegar quando for a hora do seu milagre. Dizem por aí, não está na Bíblia. Dizem por aí que Deus tarda, mas não falha. E eu já digo, Deus não tarda nem falha. Deus chega com o milagre no momento certo. Deus chega com a resposta da oração no momento certo. Deus chega com a bênção no momento certo. Pastor, mas por que está demorando? Estou fazendo alguma coisa de errado? Não. Não é que está demorando. É porque Deus está trabalhando para ser melhor e maior do que você imagina. Não é que está demorando. É porque se Deus chegar com o seu milagre agora, você não estará pronto para recebê-lo e pode até desperdiçar. Então Deus está trabalhando dentro de você para que quando você estiver pronto, o presente vai chegar. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Em terceiro ponto que eu quero destacar nesta noite é: Jesus te vê qual ninguém te vê. Diga para o vizinho: Jesus te vê qual ninguém te vê. No texto, mantendo o versículo 13, diz assim: ao vê-la. Em outras versões, quando ouviu, ou vendo-a. Ao vê-la. Na versão NVI, é óbvio, estamos no texto. Jesus chega na porta de Naim, se encontra com a cidade, com a multidão que está saindo com ela, e diz o texto o quê? Que Jesus a viu. Vendo-a. Ninguém mostrou. Eu não vejo ninguém da parte da família dela ou da multidão falando: vem cá, Jesus, essa aqui é a mãe do moço. Ninguém mostrou. Ninguém informou para ele, como André: Senhor, tem aí um rapaz que tem 5 pães. Ninguém informou para ele: está aí a mãe do menino. Ele viu. Vendo-a. Conforme o costume da época, estou falando 3.000 anos atrás, a mãe que havia perdido o filho, ela tinha que caminhar na frente do cortejo. Era a mãe, o corpo em cima do esquife, o cortejo atrás. Então está a mãe, está 4 carregando o esquife e a multidão atrás. Então a mãe à frente, caminhando, a pessoa principal que perdia o ente querido. E Jesus, ao se aproximar pela frente, em vez de ser por trás da procissão, ele se aproxima pela frente. Pela frente. Ele encontra primeiro, não é o esquife e o morto em cima do esquife. Esquife é espécie de um caixão hoje. Já te falo o que é um esquife. Ele não encontra um morto em cima do esquife. Em primeiro lugar, ele encontra por isso que diz, ao vê-la. Ao vê-la. Ao vê-la. Escute isso. Talvez você não disse isso, mas já disse alguns dias. E se disse, escuta. Você chegou a dizer, ninguém me enxerga. Ninguém me enxerga nessa luta, ninguém me enxerga nessa situação, ninguém me enxerga nesse sofrimento. Nem minha família não me enxerga. Nem meus amigos. Nem meus parentes, meus familiares. Aliás, ninguém me enxerga. Nem a igreja me enxerga.
nem o pastor me enxerga. Pois bem, quero eu te dizer que o meu Jesus, Ele te vê quando ninguém está te vendo. Jesus, Ele te vê quando ninguém te vê. Jesus te vê quando ninguém te vê. Glória ao nome dEle. O salmista não precisa pôr no telão, mas o salmista no Salmo 14, versículo 2, ele diz: o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens. Jó 34, 21, Jó diz: pois Deus vê o caminho dos homens, Ele enxerga cada um dos seus passos. Gênesis capítulo 1, versículo 31, Moisés diz assim: Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. Êxodo 3, versículo 7. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo. Jeremias capítulo 12, versículo 3. Mas tu, ó Senhor, me conhece, tu me vês e provas que o meu coração sente por ti. Vira para o teu irmão e diga: pode ninguém na terra te enxergar, o meu Cristo te vê quando ninguém está te vendo. Aleluia, aleluia. Então, por favor, não leve a mal, pare de dizer que ninguém te enxerga. Porque que adianta alguém na terra te enxergar se não vai fazer nada por você? O que mais vale é que Cristo te enxerga e vai tocar no esquife e vai ressuscitar o teu sonho. Você crê nisso ou não crê? Glória ao nome do Senhor. Em quarto ponto, que eu quero destacar com vocês, está no verso 14. E o verso 14 diz assim: ou seja, o 13, me perdoe. Ao vê-la, o 13, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Oxe, se compadeceu dela. Ao vê-la, o Senhor se moveu-se de íntima compaixão por ela. Olha aqui, por favor, Jesus viu ela, sim ou não? O que Ele poderia ter feito no nosso lugar, hein? Se é nós. Meus pêsamos, estou indo embora que eu estou super cansado. Faz 30 quilômetros que eu estou andando. E estou numa fome, tenho que tomar banho. Meus sentimentos, que o Espírito Santo conforte seu coração. Mas não, Cristo igual não existe. Vou repetir, o meu Cristo igual não existe. Pintam algum por aí, mas não é o mesmo. Totalmente diferente. O meu fala, o meu anda, o meu vê, o meu ouve. Então, mas ao vê-la, ele sentiu íntima compaixão. Olha o detalhe, Lu. Não é compaixão, íntima compaixão. Íntima compaixão é além de compaixão. Que tópico é esse que o senhor quer me dizer? Quarto ponto. O quarto ponto: sua dor é a dor de Jesus. Vou repetir: sua dor é a dor de Jesus. Saio desse texto, uso outro. Quando ele soube que Lázaro está morto, viu Marta e Maria chorando. O menor versículo de toda a Bíblia, 11:35 de João. Jesus chorou. Se você não conhece nenhum versículo da Bíblia, grave esse, o menor de toda a Bíblia. Jesus chorou. Sua dor, por que ele chorou? É óbvio, vendo os outros chorando e provando a sua humanidade. Voltando aqui, sua dor é a dor de Jesus. Quando ele viu ela chorando pela morte do seu filho único, não tinha outro reserva, ele condoeu-se, sentiu íntima compaixão. O que é compaixão? Compaixão é o amor verdadeiro em ação. Vou repetir. Compaixão é amor verdadeiro em ação. Quem se compadece, sacrifica seus próprios interesses a fim de servir ao seu próximo. Íntima compaixão nesse texto é o que? Te explico. Íntima compaixão, quando Jesus viu ela,
e sentiu íntima compaixão dentro do seu ser, Jesus pegou a dor dela e transportou para ele, e pegou a alegria dele e despejou em cima dela. Aleluia! Só Ele faz isso. Só Ele tira a sua dor hoje. Joga em cima dele, tipo assim, me dá a sua dor. E só Ele te traz esperança e alegria nesta noite. Só Ele pega este coração ferido e fala, me dá para mim. E pega o meu coração sadio, puro e dá para você. Só Ele pega essa tristeza, joga em cima dele. E Ele pega a alegria e joga em cima de você. Íntima compaixão, ou seja, Ele pegou a dor dela, o sofrimento dela, a tristeza dela, puxou para cima dele. Aí ele falou, agora toma saúde, toma alegria, toma esperança, toma paz, toma nova vida para você. E eu quero dizer para você neste ponto, Jesus sente dor quando você passa por dor. Bendito é o nome dele. Bendito é o nome dele. Bendito é o nome dele. Ele ficou comovido até as maiores profundezas do seu ser, pela dor da mãe viúva que ele nunca conheceu, nunca hospedou na casa dela igual ele hospedava na casa de Marta, Maria e Lázaro, nunca tomou um copo de água na casa dessa senhora. Aliás, nem o nome dele é citado. Já viu pessoas dizendo, eu vou ajudar fulano, não conheço, sei quem é. Poderia ele fazer a mesma forma. Que o Espírito Santo te console, porque eu não sei quem você é, nunca te vi. Mas ele não é assim. O amor dele é imuserável. O amor dele é imenso. O amor dele é ilimitado. O amor dele é grande. O amor dele é único, só ele ama desse jeito. Ele não nos amou porque a gente tinha alguma coisa para dar para ele. Pelo contrário, a gente não tinha nada para dar para Ele quando estávamos no mundo. Mas Ele nos amou daquele jeito, sem nada, no vício, na cachaça, na droga, o que é que seja. E João diz assim, que Ele nos amou até o fim. Aleluia! Muitos dizem que nos ama só até a metade do caminho, chuta o balde e fala, não, até agora precisa de você, não precisa mais da sua amizade, Jesus nos amou até o fim. Que fim? Até a morte de cruz. Estava Ele aprovando que nos amava, e Ele te ama da mesma maneira. Bendito é o nome do Senhor. Pregue para o teu vizinho, por favor. Eu sei que está dando sono nele, nesse friozinho, né? Prega para o teu vizinho, cutuca ele e fala assim, sua dor comove o coração de Deus. Aleluia. Aleluia. Sua dor é a dor de Jesus. Quinto ponto. O quinto ponto está no mesmo texto. Ou seja, agora no versículo, é no mesmo texto. Ao vê-la, o Senhor se compadece dela. Agora Ele vai falar alguma coisa, porque até agora Ele não falou nada até chegar em Naim. Aí Ele vai dizer assim, não chore. Meu Deus. Quinto ponto, eu deixo um detalhe. Jesus é a esperança dos que vivem sem esperança. Observe que ele chega até a irmã, viu a irmã, se condoeu para a irmã, sentiu íntima compaixão por ela, pela senhora, e ele vai dizer assim, para ela, não chores, ou pare de chorar. Essa ordem, irmãos, era ilógica, sem sentido. Sem sentido. Se você for num velório, tenho certeza que você já deve ter ido, a única palavra que não deve falar é, não chore. Isso se aplica, isso se aprende em ética cristã, isso se aprende em disciplina, em cultos, em velórios fúnebres. Isso se aprende em disciplina. Dá a impressão que Jesus não tem uma disciplina aqui.
não tem um respeito de chegar e falar, não chora. Já pensou você chegar num velório, ver a mãe do filho chorando, e falar, para de chorar? Você nunca vai dizer isto. E ele disse, parece que ele está totalmente indisciplinado com regras, com doutrinas a respeito disto. Não chore. Ele chegou, irmão Fabiano, para a mãe do jovem, a mãe do morto, e ele disse para ela assim, para de chorar. Quando você vai no velório, o que você fala? Que o Espírito Santo te console, conforte os corações, a vida é assim mesmo, nós passamos por isso, é ou não é? Sim ou não? Aí Jesus vai chegar e falar assim, não chore, ou seja, palavra mais simples, pare de chorar. Por que Jesus falou para ela, para de chorar? O momento é de choro. É uma mãe que perde um filho único. Se tivesse um filho reserva, o tempo apagava aquela dor. Mas é o filho único. E outra, já era viúva. Já tinha perdido não sei quando, o marido, não sei o porquê. Terceiro ponto, na tradição judaica, ia viver sofrendo uma miséria terrível, porque ninguém ia ajudá-la. Quarto ponto, por 2 mortes dentro de um lar só, a tradição condenaria a amaldiçoada. Alguma coisa ela fez errado. Há um peso em cima dela. E Jesus vai dizer assim, não chore. A pergunta é, por que Jesus disse para ela, para de chorar? Se o momento era de choro. A pergunta é, por que Jesus disse, pare de chorar, se a cena é de choro? Se a cena não tem como? Por quê? Ele está indisciplinado? Não. Não tem nenhuma ética ali naquele momento? Também não, nada disso. Maldoso? Jamais. Se fosse, não teria ido ali. Tinha ido direto para Jerusalém. Então por que Jesus fala para ela, pare de chorar? É tipo assim, não chores, porque eu cheguei. Diga para o teu irmão, para de chorar, porque Jesus chegou. Hoje ele visita a sua Naim. Para de chorar, porque ele chegou. Quando Jesus chega, é interessante. O que? O choro acaba. Vou repetir. Quando Jesus chega, o choro acaba. Quando Jesus chega, ele chega com a festa da alegria para dar um fim na tristeza. Ei, não chore. Pare de chorar. Porque eu, Senhor, trouxe a sua resposta. Pare de chorar, porque eu, Senhor, entro com providência nessa situação. Eu trouxe a sua cura, eu trouxe o seu milagre. Não chores, eu cheguei na tua vida. Pare de chorar, eu vou ajudar você. Aleluia. Não chores, porque eu vou arrancar a raiz da aflição que atormenta você, mãe, que atormenta você, pai, que atormenta você, filho. Eu vou arrancar a raiz da aflição. Não chores. Não chores. Jesus hoje ele dá um basta naquilo que provoca em você uma profunda tristeza. Vou repetir. Jesus hoje dá um basta
naquilo que provoca em você uma profunda tristeza. Com todo respeito, pede licença para o vizinho e diga: pare de chorar, Jesus chegou. Não chores. Verso 14, quinto ponto. Sexto. São 7 pontos. Já termino. Sexto ponto. E o sexto ponto, eu deixo dizer a você, é este: Jesus para o enterro da sua alegria. Não, me desculpe, mas acho que você não compreendeu. Ficou um silêncio para o lado de cá. Só o time de lá está mais. Jesus para hoje o enterro da sua alegria. Ainda um remanescentinho ficou, não tem problema. Em silêncio. Jesus para o enterro da sua alegria. O versículo 14 diz assim, olha: então aproximando-se, ou aproximou-se, ele diz: não chore para você, porque ele vai te ajudar. Segundo ponto, se aproxima de você nessa situação. Ele se aproxima. Então aproximou-se e tocou no esquife. Na minha versão, no caixão. Tocou. Me chama a atenção, Fabiano, que Jesus não bateu no esquife. O que era um esquife? Hoje é caixão, e tem cada caixão que são caríssimos, né? Esquife era a espécie de uma maca, aonde o defunto era colocado em cima daquela maca e às vezes amarrado com alguns lençóis, ou corda, quem tivesse, na mais modernidade. Lembra aquele paralítico que foi descido por um telhado? Ele desceu como se fosse em cima de um esquife, uma maca, espécie de um caixão para nós hoje. Jesus não bate no esquife, muito menos toca no morto. Ele toca naquilo que carregava o... Eu acho que você vai entender o lado de cá. Vocês estão perdendo de 1-0. Ele não bate no esquife, nem bate no morto. Ele toca naquilo que carregava o... Estou falando sobre que hoje Jesus para o enterro da sua tristeza. Ou seja, para o enterro da sua alegria. Ele para o enterro da sua alegria. Você vai entender. Ao tocar o esquife, na cultura judaica, Jesus estaria contrariando a impureza, ou trazendo para si a impureza do cadáver. E essa era a forma mais severa da impureza ritual no judaísmo. E somente, Eltinho, somente as pessoas mais próximas do falecido podiam ter a liberdade de tocar. Caso aqui, quem tinha que tocar no esquife ou no menino era a mãe. E quem tocou foi Jesus. Jesus, ele quebra o protocolo judaico. Por quê? Porque ele tinha uma missão ali, chamada de missão de misericórdia a uma pessoa necessitada. A misericórdia dele estava despejada sobre aquela mulher triste, em desespero, em luto. Agora é interessante, tocou, mais ou menos isso, tocar.
Isso é tocar. O toque leve de Jesus no esquife é incrível. Fez o cortejo inteiro parar. Jesus não disse, irmão Jair, Jesus não disse, parem o cortejo. Jesus não deu uma ordem igual na tempestade, acalma vento, quieta-te mar. Ele só falou para ela, não chores, e em silêncio. Quando ele toca, os que levavam o moço para ser enterrado, para. A multidão atrás, para. O cortejo para. O momento se para tudo. Os discípulos estão paralisados. Os que estão com a multidão de Jesus, para. Tudo para quando ele toca. Ou seja, o toque de Jesus no esquife, produziu uma reação imediata naqueles que levavam a alegria da mãe para ser enterrado. Não entendeu? O filho era a alegria da mãe, mas quando ele toca no esquife, os que levavam a alegria da mãe para ser enterrado, parou. Você vai entender, parou. Levanta a tua mão, que debaixo desta palavra, eu libero uma palavra para nossos corações nesta noite. Levante a tua mão. Levante a tua mão. Eu recebo uma ordem do céu para liberar uma palavra para você. Jesus hoje interrompe o desfile do enterro do seu sonho. Jesus hoje interrompe o desfile do enterro da sua alegria. Jesus hoje interrompe o desfile do enterro do seu ministério. Jesus hoje para o enterro do seu casamento. Jesus hoje para o enterro da sua empresa. E quem queria enterrar vai ficar paralisado. E tem mais. E tem mais. O que, pastor? Tem mais. Atenção, atenção, coveiros e coveiras de plantão. Atenção, coveiros e coveiras de plantão. Pode pedir a contas e arrumar outro serviço. Senão você vai passar fome, porque hoje Jesus Cristo para com esse enterro. Ninguém enterra o que Deus te prometeu. Ninguém enterra o plano de Deus na tua vida. Ninguém enterra o teu chamado, o teu ministério, o teu sonho. Coveiros estão sendo despedidos, coveiros estão indo embora, porque senão vai passar fome. Aleluia! Porque quando Jesus interrompe um cortejo fúnebre, é óbvio que os coveiros não têm emprego, porque o emprego deles é enterrar o morto. Aleluia! Eu estou sentindo a graça de Deus aqui, muito, muito, muito mesmo, que você nem imagina. Jesus, ele interrompe o desfile da morte do teu sonho. Jesus interrompe o desfile da morte da alegria do seu casamento. Jesus interrompe o desfile da morte do seu ministério. Prestamos atenção numa ilustrativa. Eles estavam lá, os coveiros e coveiras de plantão, que vocês sabem quem deve ser contra a tua vida. Aqueles que dizem, para você não tem jeito. Isso é impossível. O médico já te desenganou. Ah, sua família não tem jeito. São coveiros de plantão e coveiras. Eles estão lá com a pá e com a enxada, prontinho para jogar em cima do defunto a terra.
Mas eu tenho uma palavra de novo para vocês, coveiros. Eu não sei onde essa mensagem vai chegar nesse mundo, mas eu tenho uma palavra. Pode também aposentar a bendita pá e a bendita enxada, porque Jesus chegou para dar um basta nesse enterro. Aleluia! Você crê nisso ou não crê? Fala para o teu irmão, até pá e enxada vão aposentar, porque a partir de hoje eles não trabalham mais com teu enterro, não trabalham mais com morte nada sua, pelo contrário, Jesus vai dar vida, Jesus vai vivificar, Jesus vai ressuscitar, Jesus vai trazer alegria novamente no seu casamento, na sua esperança. Jesus vai te levantar, Jesus vai abençoar tua chamada, teu ministério, tua vida espiritual. Ninguém vai enterrar tua empresa, não. Os invejosos coveiros não enterram. Vão abandonar a pá, vão abandonar a enxada, porque a tua empresa vai crescer. É profético, vai crescer, vai expandir. Você vai ser muito próspero, você vai ser muito próspera, diz o Senhor nesta noite. Bendito é o nome do Senhor. E estou caminhando para terminar. Glória ao Senhor. Estou caminhando para terminar. Mas diga para o teu irmão, fique tranquilo, ninguém enterra teu sonho, porque Jesus dá um basta nos coveiros. Aí diz o texto que Jesus aproximou-se, tocou no esquife, e os que o carregavam pararam. Aí Jesus disse: jovem, eu te digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Por favor, se não for incômodo, diga comigo assim: e Jesus o entregou à sua mãe. Você viu os detalhes de Lucas? Como ele é detalhista demais, como ele é esplêndido. O texto Lucas vai dizer assim, olha, e Jesus o entregou à sua mãe. Será que isso aqui está em vão? Não. Não precisa abrir, só deixo aqui um resuminho, mas vamos comparar isso com as palavras quase semelhantes que estão lá em 2 Reis, não precisa abrir o texto. 2 Reis 4, 36, 37. Que depois que Eliseu deu 7 voltas no seu quarto, deitou sobre o menino, mão com mão, pés com pés, boca com boca. A Bíblia diz que o menino espirrou 7 vezes, voltou a viver, o filho da sunamita. Eliseu disse assim: chame a sunamita para mim, Geazi. E Geazi chamou, falou: sunamita, o Eliseu está te chamando lá no quarto. Ela sobe a escadaria exterior das casas da época. Chegou no quarto, ela fica à porta. Aí Eliseu pega um menino e também devolve para a mãe. É um texto paralelo. Mas onde eu quero chegar com isso? Em cada casa, a volta do filho da sunamita, por exemplo, e a volta do filho da viúva está associado ao quê? Está associado com restauração dos laços familiares. Olha um texto que vem à minha memória. Lembra-se quando Jesus ressuscita a filha de Jairo? Jesus disse aos pais: dê a ela o que comer. Isso fala de laço matrimonial. Isso fala de laços, restauração de laços familiares. E esse ponto que eu quero chamar a atenção, que é o 7º, é este, na conclusiva já. Jesus é o Deus de vida nova. Aleluia. Jesus é o Deus de vida nova. O que é isto?
Eu vou liberar uma palavra. Jesus vai dar vida nova no seu casamento. Jesus vai dar vida nova no meio da sua família. Jesus vai dar uma vida nova para o seu irmão, sua irmã. Deus manda dizer nesta noite: a vida nova para você, a vida nova espiritual, a vida nova financeira. Não sei eu como, Jesus vai dar vida nova. Jesus vai abençoar os teus laços familiares. Jesus vai tirar o teu irmão daquele caixão, experimente falar, caixão da idolatria, do vício, o que quer que seja, e vai fazer uma ressurreição, uma vida completa. Vai ser ele um homem de Deus, vai ser ela uma mulher de Deus. O Senhor está dizendo nesta noite: eu vou trazer vida nova para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho, para a sua empresa. Quantos acreditam? Digam isso: eu creio em nome de Jesus. E concluo, e a conclusão é esta: Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levanta-se. E o morto sentou-se e começou a falar. Observe que não há conflito prolongado de Jesus para arrestar aquele moço. Ouvimos simplesmente a palavra de majestade. E qual é a palavra? Jovem, eu te digo, levanta. E o jovem está vivo e falando. Razão por que isto? Bispo, qual é a razão disso? Que o jovem levantou-se e passou a falar. A razão de tudo isso? Te digo, uma só: Jesus é Deus. Nada menos que Deus. E Ele é o Deus que está aqui, que a partir de hoje te dá vida nova. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Então esta é a mensagem. O milagre de Naim. Aí diz aqui, olha, Jesus tem poder para restaurar o que parecia perdido. Eu quero terminar antes lhe fazer dois convites. Primeiro convite: se você quer entregar sua vida para Jesus, aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, reconhecer Ele como Senhor de verdade. Se você quer fazer esta atitude, só me dê um sinal com a mão, que eu vou orar por você. O segundo apelo a você que um dia caminhou com Jesus, mas mediante situações você se afastou. Mas se você quer hoje reconciliar com Ele, voltar para o caminho dEle, eu quero orar por você. Só me dá um sinal com a mão. Tem alguém? Não temos ninguém? Que Deus te abençoe. Por favor, se coloque de pé. Nós vamos terminar. Porque eu sei que... Não vou dizer que Deus me revelou. O que é isso? Mas deve ter uma sopinha lá, não tem não? Vira para o vizinho e fala: será que tem uma sopinha lá não? Sopinha de macarrão com batata? Sei não, o rosto do Fabiano me revelou alguma coisa. Hã? Uma sopinha quente com frio desse, hein? Vai bem, não vai, irmãos? Hã? Você viu que tem gente... Fala pro teu irmão: não precisa falar não vou te convidar não. Fala pro irmão assim: não quero que você me convide.